Olá, pessoal! Nós estamos aqui para mais um devocional. Hoje, 5 de agosto, nós vamos refletir sobre o quinto capítulo do livro de Provérbios. Então, eu quero convidar você a ler todo o quinto capítulo. Mais uma vez, nós vamos centrar nossa reflexão num único versículo. Hoje, o primeiro versículo, mas é importante conhecer, ler todo o capítulo, tá? Se você ainda não fez o download do seu devocionário, né, eu quero convidar você a fazer isso agora. Corre lá rapidinho, pacificadores.org/sabedoria e baixa esse presente que a Ama Evangelizar preparou para você. Você certamente será extremamente edificado com a leitura desse presente. Bom, vamos lá, o que diz a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 5, versículo 1. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria. Incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Nós temos aqui no quinto capítulo de Provérbios, né, todo o capítulo tratando da questão da pureza sexual, né? Contudo, nesse primeiro versículo, a gente percebe, ele revela um tipo de relacionamento, né, entre pai e filho, onde o pai ensina com amor acerca das questões da vida ao seu filho, né? E a recomendação, né, desse pai é que ele dê atenção, né, à sua sabedoria e incline, né, que o filho incline os ouvidos para perceber o discernimento que ele disponibilizava ali para ele através daqueles conselhos, né? É interessante colocar que essa expressão, né, dê atenção e incline o ouvido, né, são duas expressões utilizadas para chamar a atenção do filho, né, para atrair o filho para aquele ensinamento. Quando nós damos atenção a alguma coisa, geralmente nós paramos, né, nós investimos tempo, nós observamos, né, em alguns casos nós analisamos. Então, o convite do pai aqui para o filho é dê atenção, né? Não trate a minha sabedoria como uma coisa qualquer. Pare, observe, analise, invista tempo na minha sabedoria, em conhecer a minha sabedoria. E o incline os ouvidos para perceber o meu discernimento, né? A gente tem um reforço aqui de ideia. Incline os ouvidos. Quando a gente fala, usa essa expressão, né? Inclinar, a gente tem sempre aquela ideia daquela propensão a aceitar, né? Daquela propensão a compreender, não é? A estar dedicado àquilo dali, né? E quando a gente traz, né, lá do original, seria, né, o filho aqui é incentivado com essa expressão incline os ouvidos a literalmente esticar os seus ouvidos, né? Isso vai demandar um esforço de aprendizagem, né, da percepção do discernimento do seu pai, né? Quando o pai convida o filho a inclinar os seus ouvidos, ele convida, né? Ele o convida a não somente escutar, mas a ouvir, né? E a ouvir o quê? A perceber o discernimento do pai, né? Essa palavra aqui, perceber, também tem um significado mais profundo do que o que geralmente a gente costuma dar a essa palavra, né? Geralmente a gente entende perceber como o primeiro contato dos nossos sentidos com alguma coisa, né? Aqui a gente tem um sentido mais de compreensão, né? Incline os ouvidos para compreender o meu discernimento. E quando a gente fala desse tipo de percepção, desse tipo de compreensão, a gente está falando de uma absorção daquele conhecimento, né? Daquele discernimento que vai provocar mudança, né? Um aprendizado que provoca mudança no comportamento, né? Então esse é o convite que o pai faz ao seu filho, né? Aqui no primeiro versículo desse quinto capítulo, né? Então a gente percebe que o pai, ele dedica tempo, né, no relacionamento com o filho para lhe ensinar a buscar a sabedoria, né? Como acessar a sabedoria e como aplicá-la de forma prática no seu dia a dia, no seu cotidiano. O pai tem essa preocupação de orientar o seu filho acerca das questões da vida. E por outro lado, a gente vê o filho também, né, prestando atenção, sendo convidado a prestar atenção, né, e a inclinar os seus ouvidos para compreender, né, porque ele sabe que o ensinamento que o pai lhe dá é para o seu próprio bem, né? Quando o filho tem esse entendimento, ele acaba demonstrando amor
ao Pai, né? O próprio Jesus, quando esteve aqui, né, ele ensinou, e João registrou, escreveu em seu evangelho, né? Jesus falou: quem ama, obedece, né? Quando a gente ama, a gente não encontra dificuldades em obedecer, né? Quando a gente ama a Deus, a gente naturalmente, né, prazerosamente passa a obedecê-lo. Então esse é o convite de Deus para nós, né, do nosso Pai para nós nesse dia, né? Ei, filho, dê atenção à minha sabedoria. Incline os seus ouvidos para perceber, para compreender, para absolver o meu discernimento. O Pai tem capacidade, experiência, conhecimento, sabedoria para orientar adequadamente os seus filhos. O nosso Pai tem. E como filhos, nós precisamos escolher, prestar atenção, inclinar os nossos ouvidos para atentar para os ensinamentos do nosso Pai. Então nós somos convidados hoje, né, a desvalorizar o que o mundo valoriza, né? Os costumes, a gente precisa avaliar, né? Será que os nossos costumes, será que os nossos pensamentos, né? Será que as nossas ações, as nossas escolhas estão sendo conduzidas pela orientação do nosso Pai? Ou será que a gente está sendo conduzido por orientações de outras pessoas, né? E de outras pessoas com características mundanas, carregadas de impureza, né? Nós precisamos, o convite de Deus para nós hoje é que a gente preste atenção na sabedoria dele, que a gente incline os ouvidos para perceber o discernimento dele, porque os ensinamentos do nosso Deus, eles não são limitados como quaisquer outros conhecimentos que são produzidos por nós, seres humanos. Então, nós somos convidados a valorizar o ensinamento de Deus acima, em detrimento dos ensinamentos de qualquer, né, outra fonte. Amém, queridos? E nós também somos convidados assim como o Pai, né? O Pai aqui, no caso Salomão, né, ensinou seu filho, e como Deus dedica tempo nos ensinando a ensinar outros. Eu quero convidar você a fazer isso, né? Compartilhe com outras pessoas aquilo que você tem aprendido do Senhor, as experiências com o Senhor que você tem tido. Compartilhe com outras pessoas para que elas também possam ser instruídas na sabedoria do nosso Deus. Amém, queridos? Na hora da ação, hoje, dia 5 de agosto, nós vamos orar pela Guiné Equatorial, né? A Guiné Equatorial é um país da África Ocidental, formado por vários territórios descontinuados, né? E são territórios continentais e insulares. E esse país apresenta uma população de 1.391.000 pessoas, né? Essa população é distribuída em 18 grupos étnicos. Destes 18 grupos, 2 deles são ainda não alcançados. Isso representa aí 2,2% de toda a população da Guiné Equatorial. Então vamos orar, né, para que a boa mão do Senhor alcance essa população, né, que ainda não foi alcançada com o Evangelho. Em termos de religião, a gente tem aqui os registros, né, de que a maior parte da população, 89%, se identifica como um cristão, né, sendo a maioria nominais, né, com práticas animistas, e somente 4,73% professa a fé cristã evangélica. Uma característica também importante de ser ressaltada, né, da Guiné Equatorial é que este é um país, né, considerando o continente africano, que apresenta o maior PIB, né, o maior produto interno bruto em decorrência da produção de petróleo, né? Contudo, apesar de apresentar o maior PIB per capita, a gente tem ali uma má distribuição de renda que causa, né, grande sofrimento à população, né, trazendo males terríveis, como por exemplo a falta de água potável, né, a falta de acesso à água potável, a baixa escolaridade, né, a população mais jovem ainda hoje, né, sofre com uma altíssima taxa de mortalidade infantil, né, e nós temos também naquele país a terrível sombra do tráfico humano para o trabalho forçado e a exploração sexual. Então quero convidar você a orar comigo, né, pela Guiné Equatorial, que o Senhor alcance cada coração, cada vida ali,
não é? E vamos orar pela salvação, vamos orar também pelo aspecto socioeconômico, como a gente vê. É uma situação extremamente delicada, né? Não esqueça de apresentar essa nação ao longo das suas orações. Na visão 2030, né, nosso objetivo é alcançar cada criança, jovem e adolescente com uma porção relevante do Evangelho. O nosso programa de apoio na Guiné Equatorial ainda está em desenvolvimento, né? Então quero convidar você a orar comigo, né, nesse sentido, para que as portas se abram, né, que o Senhor oriente na questão de planejamento, né, na questão e abra as portas no sentido de mão de obra, né, de pessoas que sirvam ali, dos recursos necessários, né? Ore comigo pelo programa, né, da Visão 2030 ali nessa nação, para que cada criança, cada jovem, cada adolescente desse país seja alcançado para a glória do nosso Deus. Amém, querido? Que Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço.